Pessoal, então nós vamos dar continuidade ao exercício que a gente viu na semana passada. Então, vou fazer só uma revisão de novo para vocês da viga completa. Então, a gente pegou as cargas, né? Tem uma parede, tem a reação da laje. Nós fizemos o pré-dimensionamento, estimando a altura inicial, a determinação dos esforços, tá? Nós calculamos o momento e os esforços, majoramos os momentos, fizemos as verificações da altura útil, da altura mínima. Depois, fizemos o dimensionamento da armadura de flexão, né? Então, KMD, achamos as bitolas, barras de 16, verificamos o espaçamento, calculamos a área de aço mínima, a área de aço máxima. Fizemos também o dimensionamento dos estribos, que isso é novo para nós, né? Fizemos a verificação do esmagamento da biela do concreto através de VSD menor ou igual a que VRD2, a força cortante mínima. Calculamos a área de aço mínima, porque deu uma situação que o VSD ele é menor que o VSD mínimo. Achamos duas opções de barras, né, de 5 e de 6.3, verificamos o espaçamento máximo e daí vimos que a barra de 6.3 com espaçamento de 35 não era permitido, calculamos o número de ramos e escolhemos a bitola de 5 milímetros a cada 22. Agora, nós vamos seguir esse exercício e nós vamos para o item 7, que é o comprimento de ancoragem, tá bom? Então, agora nós vamos para a parte longitudinal da viga. Então, comprimento de ancoragem. Nós vamos calcular primeiro a resistência de aderência. Tá? Nós vamos calcular o comprimento de aderência, aonde eu vou achar através dessa fórmula. FBD é igual a Ni1, Ni2, Ni3 do FCTD. O FCTD a gente já calculou lá no item do dimensionamento das armaduras. Vocês olhem lá que deu 0,1105 kN centímetros quadrados. Ni1, a gente vai usar 2,25, que é para barras nervuradas. O Ni2 é referente à situação de boa aderência. Por que é boa aderência? Porque é uma situação de tração que a gente está avaliando. Se for de má aderência, vai ser 0,7. Então, porque a gente está avaliando as barras que estão na tração. E o Ni3, ele também vai ser 1, porque o diâmetro da nossa bitola, ele é menor que 32 milímetros, tá? Então, vou calcular aqui. FBD vai ser 2,25 vezes 1, vezes 1, vezes 0,1105 kN centímetros quadrados. Isso vai dar um valor de 0,2486 kN centímetros quadrados, tá? Então, essa é a resistência de aderência. Eu preciso ter essa força de aderência entre o meu aço e o concreto. Agora, eu vou calcular o meu comprimento de ancoragem, tá? Básico. Que é o quanto que eu tenho que ter de união entre aço e concreto para que essa aderência funcione, tá bem? Então, comprimento de ancoragem vocês já fizeram, né? É o diâmetro dividido por 4, FYD, FBD. Então, vamos lá. Diâmetro de 1,6 dividido por 4, que é em centímetros, vezes 50 kN por centímetros quadrados dividido por 1,15, dividido por 0,2486 kN centímetros quadrados, dá 70 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer a ancoragem no apoio. Nós precisamos saber como que é essa ancoragem no meu apoio, que é dentro dos meus pilares,
tá? Então, a ancoragem no apoio, ela é importante. Eu vou desenhar aqui para vocês a viga entrando no pilar, tá? E daí, eu vou ter uma situação que a minha barra, ela vai vir e vai ter uma ancoragem para dentro do meu pilar, né? Do meu apoio. Então, eu tenho que ter, esse aqui é o meu LB efetivo, que é o quê? É a largura do meu pilar menos o meu cobrimento, porque eu não posso invadir o cobrimento do meu pilar. Eu preciso garantir, por causa de questões, né, de armadura, corrosão e todos esses itens, eu preciso me garantir nesse ponto. Então, vamos ver qual é a dimensão máxima no apoio, tá? A dimensão mínima, na verdade. A dimensão mínima que tem que ter dentro do meu apoio, tá? Que daí eu tenho que respeitar esse mínimo aí. Então, vai ser o LB mínimo, ele tem que ser maior ou igual que 3 condições, que é 5 vezes o diâmetro mais 5,5 vezes o diâmetro usado ou 60 milímetros. Então, 5 vezes 1,6 mais 5,5 vezes 1,6 dá 16,8 ou 6 centímetros. A gente adota a maior dessa. Então, o meu LB mínimo, eu tenho que ter minimamente disponível dentro do meu pilar 16,8 centímetros. Agora, a gente vai ver o LB disponível. O LB disponível vai ser a largura da viga menos o cobrimento. Então, o meu pilar tem 20 centímetros, menos 2,5 centímetros, 17,5, ok, é maior que o meu mínimo, né? Senão eu teria que mexer nas dimensões do meu pilar. Então, tá. Eu já vi que eu tenho espaço suficiente para fazer a ancoragem dentro do meu pilar. Agora, eu vou calcular, essa aqui era a letra A, agora eu vou calcular a letra B, o esforço de ancoragem. Então, o esforço a ancorar e a armadura que precisa ser ancorada, tá? Então, eu vou colocar aqui a fórmula para vocês. O esforço de ancoragem é AL dividido por D vezes VSD, tá? AL, que é a decalagem, ela é em função de D dividido por 2, VSD é igual a VSD menos VC, que é lá e isso tem que ser maior que 0,5,D, que é lá dos estribos, né? O VC, o VSD. Então, se eu passar o D para cá, para divisão, para ter essa condição, eu vou ter que AL sobre D vai ser VSD 2 vezes VSD menos VC. Só fiz aqui uma questão matemática, tá? Então, eu vou colocar os valores aqui. 166 com 95 quilonewtons, que é o nosso VSD, vezes 2 vezes 166 com 95, menos o meu VC que eu calculei lá nos estribos na aula passada, eu vou ter 2,105. Ele é maior que 0,5. Se ele desse menor, eu teria que adotar o 0,5, tá? Então, a minha resistência vai ser, RS vai ser 2,105 vezes VC, VSD, 166 vezes 95. Então, a minha resistência de ancoragem, meu esforço para ser ancorada é de 351,47 kN. Depois, eu vou transformar isso aqui em área de aço para depois saber em bitola quantas barras tem que ser ancoradas dentro do meu pilar para que não rompa a minha viga naquele momento ali, tá? Então, a minha área de aço calculada necessária para dentro do meu apoio vai ser a minha resistência de ancoragem pela resistência do meu aço, FYD. Então,
351,47 dividido por 50 por 1,15 vai dar o meu 808 centímetros quadrados. Né? Então, da minha área de aço calculada lá, da armadura longitudinal, eu tenho 8,08 centímetros quadrados precisam ser ancorados dentro da minha viga, tá? Então, vamos ver lá a letra C, a armadura necessária no apoio. Desses 8,808, tá? Então, nós vamos ter que calcular primeiro o comprimento necessário, tá? O alfa 1, ele vai ser 1 para situações onde eu quero sem gancho, ou 0,7 para situações com gancho, tá? Que ele vai ser usado aqui na fórmula a seguir. Então, o LB necessário, que é o quanto de comprimento que tem que ser ancorado dentro do meu pilar, vai ser alfa 1, o LB, ancoragem reta, a área de aço calculada pela área de aço efetiva. A área de aço efetiva é aquela que está lá dentro da minha viga, né? 6/16. E isso tem que ser maior ou igual àquele LB mínimo lá que nós já calculamos anteriormente. Então, primeiro eu tenho que fazer o LB necessário sem gancho, para ver se eu posso fazer uma situação sem gancho. Sem gancho é assim, ó, tu tem, vem aqui é o pilar, aqui tá a viga, vem a ancoragem reta, não preciso de gancho. Com gancho, vai ter que chegar um momento e vai ter que subir o gancho, tá? Então, vamos tentar primeiro se dá para fazer sem gancho. Vamos lá. Daí aqui, o LB é os 70 centímetros, a ancoragem reta que a gente já calculou. 808 foi que a gente já calculou ali agora. Aqui é 12 centímetros. Da onde é que é esse 12 centímetros? 6/16. Então, 6 vezes a área da barra 16, 2,011, tá? Isso vai dar um valor de 47,13 centímetros, é maior que o LB mínimo, né? Então, não adoto o mínimo. E agora eu vou fazer o LB necessário com gancho. Então, eu vou só modificar aqui para 0,7. 0,7, 70, 808 dividido por 12 dá 33 centímetros, vou arredondar para 35 centímetros, tá? Também é maior que o mínimo, ok? E eu sei que o meu LB disponível lá, né? O meu LB disponível é de 17,5 centímetros. Então, como ele é de 17,5, eu precisaria entrar reto 47,13. Então, não dá a situação sem gancho. Eu vou ter que adotar o gancho. Por quê? Porque ele vai subir, ele vai caminhar dentro do meu pilar, ó. Ele vai caminhar dentro do meu pilar 17,5 e vai subir o restante da diferença dos 35, tá? Que também é 17,5, tá? Então, essa situação vamos ter que adotar com gancho, ok? Então, nós temos uma área de ancoragem de 808 com um comprimento de 35 com gancho. Tá? Vou só virar aqui a folha para a gente dar continuidade. Então, agora a gente vai ver desses 808, quanto que é em barras, né? Então, vou fazer um número de barras aqui. 808 dividido por 2,011, 4 barras de 16. Então, das 6 barras de 16, 4 tem que entrar
dentro dos dois apoios. Então, se eu fizesse o desenho aqui mais ou menos para vocês verem, ó, eu iria ter a situação que 4 barras tem que ter esse ganchinho aqui, tá? Lá na zona de tração, tá? Então, nós vamos ver desse gancho. Como é que vai ser o tamanho do gancho, então? O meu gancho vai ser o LB necessário com gancho menos o LB disponível, né? Então, se eu tenho 35 centímetros menos 17,5 centímetros, eu vou ter um gancho de 17,5 centímetros, tá? Agora, nós vamos começar um item bem importante, que é a decalagem da armadura. Para que serve a decalagem, tá? A decalagem, ela serve para quando tu tem, justamente tu sabe que só das 6 barras, somente 4 tem que vir o apoio, tu não precisa levar as 6 exatamente para dentro do apoio, porque essa região, ela fica uma região muito difícil de concretar devido ao número de barras, porque vai ter as barras que são ancoradas nos pilares, mais as barras que estão vindo do próprio pilar, então acaba se tornando uma região muito crítica. Então, ela acaba fazendo sentido essa decalagem, que tu pode entender que tu não precisa de todas as barras irem até o pilar. Tu pode cortar 2 dessas barras e ter uma economia de dinheiro, ter uma economia de aço, né? Mas eu digo sempre para os meus alunos que tem que ter um cuidado na hora de fazer isso. Tu tem que ter certeza no que tu tá fazendo, porque se tu corta uma barra que não deveria ser cortada, bom, você já sabe o que isso vai causar, né, gente? Então, 4 barras e 16 devem ser ancoradas e 2 vão poder sofrer o processo de decalagem das 6 barras que a gente calculou lá no item inicial, lá na armadura. Então, a área de aço efetiva, que é 12 centímetros quadrados, ela é maior que a área de aço calculada lá, que para nós, lá no passo anterior, deu 11,18 centímetros, lá quando a gente achou através do KMD, tá? Então, nós calculamos um LB mínimo, um comprimento mínimo para ser colocado dentro do pilar. Agora, nós vamos calcular um comprimento mínimo e um comprimento necessário para que a gente possa cortar. Por quê, pessoal? Ó, no momento que eu tenho aqui, eu tenho meu momento máximo bem no meio da minha viga, né? Então, no meio da minha viga, eu preciso ter as 6 barras correndo, tá? Porque no momento, no meio da viga, eu preciso ter 6 barras segurando aquelas cargas que estão sendo descarregadas. Mas, conforme vocês vão vendo, a gente vai se aproximando do apoio, o meu momento vai a 0. Então, 4 barras dessas vão ter que entrar dentro do meu pilar, dentro do meu apoio, com o gancho que a gente calculou. E 2 barras dessas podem ser cortadas, mas que no meio da minha viga, elas estejam a 6 ali. Mas conforme for se aproximando para os apoios, elas vão ter um comprimento menor do que as outras 4 que vão ser ancoradas. É aí que eu começo a ter a minha economia. Então, eu preciso calcular um LB mínimo e um LB necessário que eu coloco como fator de segurança antes de cortar essas barras, tá? Então, o LB mínimo da decalagem vai ser em função dessas 3 condições. 0,3 do LB, 10 vezes o diâmetro ou 10 centímetros. 0,3 vezes 70 centímetros é 21 centímetros. 10 vezes 1,6, 16 centímetros ou 10. Adoto maior. O LB mínimo nessa situação vai ser 21 centímetros. Agora, eu vou calcular o LB necessário. Como é um comprimento reto, ele é sem gancho também, tá? Então, é a mesma fórmula lá. Alfa 1, LB, área de aço calculada pela área de aço efetiva. E aqui tem que ter um cuidado, que aqui eu vou usar a área de aço que eu achei lá no KMD, tá? Então, eu vou usar 70 centímetros, 11,18 e 12.
tá? É aqui que vai ficar importante. 65,22 maior que o LB mínimo, que é 21. Ok, vou adotar esse que eu calculei, não vou adotar o mínimo. Então, eu vou ter um LB necessário, que eu vou ter que acrescentar na minha barra, de 65. LB necessário, né? De 65,22 centímetros. Lembram que na decalagem eu falei que a L sobre D nós achamos um valor de 2,105? Eu vou pegar e quero isolar exatamente a decalagem. Então, vou fazer 2,105 vezes o meu D, que é 96. E isso vai me dar uma L de 202,08, que eu vou explicar agora na sequência para vocês. Como é que eu faço a decalagem, gente? Eu preciso usar dois programas. Eu preciso do F-Tool e eu preciso do AutoCAD. Eu vou usar o F-Tool, eu vou desenhar a minha viga e vou tirar o meu momento. Vou tirar o desenho do meu momento. E daí eu vou exportar esse documento para o meu CAD, tá? E daí dentro do meu CAD eu vou ter que pegar, eu sei que aqui tem 10 metros, eu vou ter que colocar o meu desenho em escala. Eu sei que tem 10 metros, daí o que eu faço no AutoCAD? Eu pego e tiro uma distância do meu momento máximo, sei lá, vai dar 200, por exemplo. E daí eu vou dividir pelo número de barras. Daí eu vou pegar lá os comandos e vou colocar lá. E vou botar 6 barras dentro do meu momento. Vou desenhar ali proporcional, né? Todas com a mesma distância. Então, eu pego essa distância aqui, divido por 6 e vou colocando as minhas barras. E vou colocando lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois, eu vou tirar cotas, tá? Aqui, essa cota, por exemplo, deu 200 centímetros quando eu fiz no meu AutoCAD. Aqui, eu vou tirar outra cota, 400, aqui 600, tá? Então, vocês vão tirando cotas de todas as barras. Vamos lá. 800 e assim vai, tá? Até eu chegar nessa cota aqui. Então, o que acontece que eu vou fazer na decalagem? Eu vou pegar essa cota e sempre para mim cortar e ser vantajoso economicamente, eu vou pegar as barras que estão mais próximas do meu momento máximo. Então, eu vou pegar a cota, eu sei que 2 dessas, ó, 4 dessas vão para o apoio, então eu não preciso das 4 de cima, eu preciso das 2 de baixo. Então, eu vou pegar 200 centímetros e vou acrescentar para os dois lados o LB necessário mais o AL, o LB necessário mais o AL, e daí vou cortar. A mesma coisa com a segunda. LB necessário mais AL, LB necessário mais AL, e corto. E daí posiciono as barras bem no meio da minha viga, vai ter tanto comprimento para um lado, tanto comprimento para o outro. E as outras vão ir direto para o apoio, tá? Virar aqui então. Então, nós tirando ali do nosso desenho, 2 barras vão ser ancoradas, a cota de 200 e a cota de 400, perfeito? Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou desenhar aqui de novo, ó, vou desenhar a viga para vocês e nós vamos calcular os comprimentos, tá? Então, vou fazer aqui o desenho. Nós já calculamos os nossos estribos, opa, né? Nossos estribos vão ser diâmetros de 5 a cada 22,5 centímetros. 4 barras dá embaixo, que a gente verificou, e 2 em cima. Então, essas 4 barras que dá embaixo, eu vou chamar de N1, que são as 4 barras que vão ser ancoradas direto no apoio. Essa eu vou chamar de N2. Essa aqui eu vou chamar de N3. Quando a gente tem vigas que a altura é maior que 60 centímetros, eu preciso calcular a armadura de pele. Daí, lembrando que a armadura de pele ela não serve para esforços, ela serve para evitar a retração, tá? Então, eu vou botar aqui
001 BW vezes H, 001, 20 vezes 100, vai dar 2 centímetros. Eu procuro usar uma bitola bem pequena, porque realmente é para ela evitar a retração de uma viga tão alta. Vou adotar de 6,3 aqui para vocês. 0,312, dá 7 barras de 6,3. E daí, pessoal, é 7 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar aqui, 7 para cada lado, tá? Então, eu vou chamar as barras da armadura de pele de N4 e as 2 barras de sustentação N5, tá? Que a gente pode adotar uma bitola aí. Vou ver agora, então, para minha N2 e para minha N3. Então, para minha N2, ela vai ter um comprimento total de 2 condições. Adotar a maior, que vai ser a distância, que eu adotei no... Vou botar aqui, a distância do gráfico da minha cota, mais 2 vezes a L, mais 2 vezes o LB necessário, ou vai ser a distância do gráfico mais 2 vezes a L, mais 2 vezes 10 vezes o diâmetro. E eu adoto a maior dessas 2 relações. Então, a N2, vamos lá, começando pela primeira, vai ter o quê? 200 mais 2 vezes 202 com 0,8, mais 2 vezes 65 com 22, dá 734,6. Agora, a de baixo, mesma coisa, 200, 202 com 0,8, mais 2 vezes 10 vezes 1,6, dá 636 com 16. Então, eu vou adotar a maior, 734, vou arredondar para 735, né? Boto mais um fatorzinho de segurança ali. Agora, eu vou fazer para minha L3. L total vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. 400 mais 2 vezes 202 com 0,8, mais 2 vezes 65 com 22, dá 934,6. 400 mais 2 vezes 202 com 0,8, mais 2 vezes 10 vezes 1,6, 836 com 16, um comprimento total 935. Também arredondei aqui um pouquinho para mais, tá? Então, agora nós vamos montar nosso desenho final. Vamos verificar ali os espaçamentos, né? Vou desenhar aqui de novo, tá? Só pra gente não se perder no nosso desenho aqui. Vou desenhar de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 barras de 16. Esse é o nosso N1. N2 é 1 barra de 16. O N3 é 1 barra de 16. 7 barrinhas. É o meu N4, 7 barras de 6,3 e 2 barras de 6,3 também pode ser, né? Porque é de sustentação, ela não tá recebendo esforços. E agora eu vou desenhar, então, o meu desenho aqui da minha viga, só para vocês tentarem entender um pouquinho melhor o que é isso e como que elas vão ficar posicionadas, tá bom? Ó. Vou descontar aqui o cobrimento, tá, meus queridos? Tô só descontando aqui 2,5 de cobrimento. E vou só replicar isso aqui pra baixo, pra vocês verem. Então, a gente sempre começa o desenho das nossas vigas com a barra com os ganchos, tá? Essa que vai, então, ó, de fora a fora.
vai ter um gancho de 17,5 para cada lado, que a gente já calculou ali. E vai ser, então, N1, 4 barras de 16, com comprimento. E daí, lembram que a nossa viga, ela é 10 metros de eixo a eixo. Então, se ela é 10 metros de eixo a eixo, eu preciso descontar esses espaços. Então, se ela é 10 metros de eixo a eixo, internamente de viga, ela tem uma distância de 980. Se meu pilar tem 20, 20, né? Meu pilar tem 20, 20. Então, ela tem 980. Então, vai ser 980 mais 17,5 mais 17,5. Então, ela vai ficar com um comprimento de 1.050 centímetros. Tá? Agora, eu vou vir para a N2. A N2, ela vai ser mais curtinha. A N2 é uma barra de 16 com um comprimento de 935. A N3, ela é menorzinha ainda. A N3 é uma barra de 16 com um comprimento de 735. Ou N2, N3, tanto faz aqui, tá? Não importa muito a ordem. Nós vamos ter, como N4, duas vezes 7 barras de 6,3 milímetros com um comprimento de 980 mais 17,5 mais 17,5. 1.050, tá? E a N5 também, ó, N5 vai ser 2 barras de 6,3 com um comprimento de 1.050 centímetros, tá? Então, esse é o desenho, a planta da nossa viga. Como é que eu faço para... Como é que eu faço? Ah, aqui, gente, eu só esqueci. 1.050 é 17 mais 17. Mas essa viga, essa N1, ela vai ser 17 vezes 2 vezes 2. Porque eu preciso calcular o gancho também no meu comprimento. Tá? Então, aqui dá 1.050 e aqui dá 1.015. Que eu tenho que descontar esses 17, né? Então, aqui, vou só fazer de novo aqui embaixo, ó. Então, vai ser 980 mais 35 mais 35, tá? Daí, vai dar os 1.050, porque eu tenho que considerar o gancho antes de cortar, porque daí ele vai fazer a dobra e vai cortar e depois só fazer a dobra de 16. Daí, aqui, então, 980, 17, 17, 1.015, 1.015, tá? Só arrumei aqui, então. E agora, só faltou os estribos, né? Os estribos eu desenho do ladinho também. Daí, o que eu faço? Eu vou fazer meu estribo, eu vou considerar a dobra do meu estribo, eu considero ali 5, 5. E daí, então, eu tenho 95, 15. Por quê? Porque eu vou descontar 2,5, 2,5 de todos os lados, 2,5, 2,5. Então, ela vai ter esse comprimento, ele vai ter... Como é que eu vou fazer o número de estribos? O número de estribos vai ser 980 dividido por 22,5, 44 estribos. Então, vai ser 44 estribos que vão precisar ser montados de 5 milímetros, com um comprimento total, então, daí eu somo tudo de 230. Tá? Que daí vai ser 95 mais 95 mais 15 mais 15 mais 10 ali da dobra, tá? Então, é assim que fica
o desenho final da minha viga, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a partir de agora que vocês terminarem de assistir o vídeo, estou online e disponível para vocês, tá bom? Abraço!